Bom dia, crianças, Pai do Senhor. Vamos para mais uma aula da escola dominical. Aula passada, a gente encerrou a história de Davi, né? Aí foi pro pai de Salomão. A gente já terminou de Salomão, que foi domingo passado. Foi os últimos episódios da vida de Salomão. E agora a gente vai para a parte a gente estava no Reino Unido, certo? Depois do Reino Unido vem o Reino Dividido. Mas como eu já falei nos últimos vídeos para vocês, não tem como eu explicar por vídeo o Reino Dividido, que ele é um pouco mais complicado, certo? Então a gente vai pular pro exílio, certo? Que é esse aqui da capinha verde, certo? E ele começa contando a história de Daniel, certo? A primeira parte da história de Daniel, que é essa aqui. Daniel e seus amigos, o sonho de Nabucodonosor, e Daniel explica o sonho, certo? Essa é a primeira parte. Então, vamos lá começar a primeira parte. Lembrando, gente, que essa semana, certo? Essa semana agora, eu vou estar disponibilizando mais 2 atividades, tá certo? Que é dos 2 domingos do mês de junho. Certo? Para vocês pegarem lá na casa do Wesley, né? Da casa da irmã Cris, para vocês pegarem lá, tá bom? Então eu aviso no grupo quando as atividades já estiverem lá. Provavelmente na segunda ou na terça-feira. As certas atividades vão estar lá, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Nabucodonosor deu uma ordem aos seus eunucos, que eram os que serviam a ele, né, serviam ao rei Nabucodonosor, que trouxessem homens bonitos, instruídos, né, de boa aparência, de bom porte físico, para trabalhar no palácio, certo? Entre esse grupo estava Daniel, né, e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias. Assim que chegaram ao palácio do rei, o chefe dos eunucos trocou-lhe os nomes, certo? Daniel passou a ser Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Então, quando eles chegaram lá, o nome deles era o nome israelita. Daniel era o nome israelita, Ananias era o nome israelita, mas quando eles chegaram lá, o eunuco, a primeira coisa que fez foi mudar o nome deles para babilônico, nome babilônico, certo? E aí mudaram o seu nome e foi oferecida a eles todas as bebidas e comiam que eram servidas na mesa do próprio rei. Então tudo que o rei comia estava à disposição deles para eles comerem, né? Imagina aí, o rei Nabucodonosor com certeza comia as melhores comidas, né? Melhores comidas que tivesse era servida a ele, né? E podiam ter trazido comidas de outros reinos, né? Muito saborosas e gostosas para Nabucodonosor comer, já que ele era um rei muito famoso naquele tempo, né? O rei da Babilônia. Então, gente, era comida boa, muita comida boa, mas Daniel decidiu não se contaminar. Gente, por quê? É só uma comida. É só uma comida. Mas, gente, tudo que Nabucodonosor fazia era oferecido aos deuses, certo? Então, tudo, até a comida, a bebida, tudo era oferecido aos deuses, tá bom? E, entrando nisso, eu quero explicar algo pra vocês. As famosas comidas típicas, vocês se lembram? As famosas comidas típicas de festas juninas, certo? A maioria dessas comidas típicas que são vendidas nessas barracas de festa junina ou de festas católicas são oferecidas a deuses, certo? A santos. Então, nós, como cristãos, devemos vigiar a respeito disso. Tá certo? Tia, quer dizer que eu não posso comer? Depende. Da onde é que tá vendo essa comida? Você tá comprando uma barraca de uma igreja católica? Então, é algo a se pensar, tá bom?
Então Daniel decidiu não se contaminar com as comidas do rei. E ele falou com o eunuco e disse ao eunuco: não, a gente quer comer só verdura, né? E ele disse a ele que não queria se contaminar com a cultura babilônica, e pediu ao chefe dos eunucos que não o obrigasse a comer comida do rei e beber o seu vinho. Então eles comeram só verduras, certo? E água. Foi isso que Daniel pediu ao eunuco. Só que o eunuco disse assim: não posso fazer isso. Porque se vocês comerem só isso, vocês não vão ter uma boa aparência, vocês não vão ter um ótimo porte físico. E se o rei ver isso, ver vocês magros, sem um porte físico bom, uma aparência boa, ele vai cobrar de mim. E eu não posso fazer isso. Então Daniel deu uma sugestão a ele: não, vamos fazer um experimento. Você deixa a gente comer verduras e águas durante algum determinado tempo, e aí você vê se a gente fica forte ou fraco. E assim foi feito. Então, gente, o experimento durou 10 dias, certo? Durante esses 10 dias, o eunuco só ofereceu ao Daniel e aos seus amigos verdura e água. Então Daniel disse: não, durante esses 10 dias você faz esse experimento que a gente compara os jovens que estão comendo comida do rei e a gente que está comendo só verdura e água. E assim foi feito. Depois dos 10 dias, os eunucos foram comparar e viram que a aparência de Daniel e dos seus amigos era muito melhor do que a dos outros jovens que comiam toda a comida que era oferecida ao rei. Certo? Então, né, Deus deu inteligência a Daniel. Né? Aqui a gente pode ver que Deus deu inteligência e estratégia a Daniel para viver na Babilônia, certo? Então Daniel começou a aprender a cultura babilônica, começou a entender algumas coisas, então ele começou a criar essa certa inteligência, essa certa maturidade para lidar em uma terra estranha, na qual ele não queria deixar de servir ao seu Deus. Nem ele e nem os seus amigos queriam deixar de servir a Deus da melhor maneira possível, mesmo estando em terra babilônica. A terra babilônica já era conhecida por um povo pecaminoso, um povo que adorava muitos deuses, um povo que vivia à mercê de todo tipo de pecado. Então Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar, não se envolver. Isso não é diferente da gente como cristão, crianças. Nós estamos no mundo. E o mundo é a Babilônia, vamos supor. O mundo é a Babilônia, certo? Nabucodonosor, vamos supor que Nabucodonosor seja Satanás, o rei deste mundo, que governa este mundo. Então, gente, nós não devemos jamais nos contaminar com as coisas do mundo. Não deixar que as coisas do mundo influenciem aquilo que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz sim para determinada coisa e o mundo diz não, eu vou obedecer o que a Bíblia está dizendo, certo? A mesma coisa se for ao contrário. Se a Bíblia disser não e o mundo disser sim, eu vou seguir a orientação que a Bíblia me diz, tá certo? Então assim Daniel fez, e os seus amigos também. Não se contaminaram com as coisas da Babilônia, com o mundo pecaminoso em que eles estavam envolvidos. Então, nós devemos ser da mesma maneira. Não devemos jamais nos contaminar com aquilo que o mundo nos oferece, tá certo? Se lembrem, devemos ser água e luz do mundo. Então, não devemos jamais nos contaminar e nos misturar com as coisas do mundo. Porque nós somos santos, somos separados. A Bíblia diz que nós somos nação eleita, povo adquirido e filhos de Deus. Então, devemos afastar das coisas do mundo, tá certo? Para continuarmos sendo filhos de Deus e futuramente estarmos com Ele na glória. Que lá é o nosso lugar. O mundo não é o nosso lugar. Nós somos estrangeiros aqui, estamos de passagem, tá bom? Então, por conta disso, gente, a gente não deve se contaminar, tá bom? Entenderam? E Daniel e seus amigos começaram a servir ao rei.
Ao se completar o tempo de 3 anos, eles foram trazidos à presença do rei. Foram considerados mais inteligentes e sábios do que todos os outros jovens. Então, dentre outros jovens, que com certeza não era pouco, eram muitos jovens que foram trazidos para o palácio, para ser preparado para servir ao rei. Dentre todos esses jovens, Daniel e seus amigos foram os que mais se destacaram para servir ao rei. Então, eles passaram 3 anos aprendendo, com certeza, a cultura, aprendendo a ler, escrever, com certeza aprendendo a linguagem também babilônica, e também se preparando de como servir ao rei. Então, eles passaram uns 3 anos de curso, vamos supor assim, para conseguir servir ao rei da melhor maneira possível. Então, e também se destacaram por ser inteligentes e sábios, né? E eles foram chamados para servir ao rei diretamente, e o rei os considerava mais sábios que todos os feiticeiros e encantadores que haviam no seu reino. Então, eles se destacaram pela sua inteligência e sabedoria. Então, gente, chegou um certo dia que o rei Nabucodonosor, uma noite, teve um sonho, certo? E ele ficou muito perturbado com aquele sonho, porque ele queria saber o que significava, e ele não conseguia interpretar. E aí ele chamou todos os feiticeiros, magos, sábios, né, para que interpretasse o seu sonho. Só, gente, que ele não disse qual era o sonho. Ele disse assim: eu quero ver se vocês mesmos sabem realmente o que estão fazendo. Eu não vou revelar meu sonho. Vocês têm que dizer o sonho que eu tive, mostrar o que foi que eu sonhei e dar a revelação. Só que os sábios e feiticeiros disseram assim, o rei ficou doido. Isso é impossível. Como é que a gente vai interpretar algo se ele não diz o que foi? Se ele não conta, não relata o sonho. E Nabucodonosor não contou de maneira nenhuma o que ele tinha sonhado. Certo? Então aí, o que foi que aconteceu? E o rei ficou irado. Mandou todos os magos, feiticeiros e sábios do reino da Babilônia, né? O decreto foi lançado através dos guardas e chegou ao ouvido de Daniel, que ele mataria todos. E Daniel estava no meio, certo? Ele mataria todos os feiticeiros, magos e sábios que existiam na Babilônia. Ia mandar matar. E Davi estava no meio desse povo. Quando chegou aos ouvidos de Davi sobre esse decreto, ele disse assim: me deixa falar com o rei. E assim foi. Daniel foi na presença do rei, falou com ele e disse assim: rei, eu vou revelar o seu sonho, mas me dê um tempo. Aí Nabucodonosor disse: não, então tá bom. Deu um certo determinado tempo a Daniel. Daniel foi consultar a Deus, pedir a Deus, e aí Deus revelou o sonho de Nabucodonosor para Daniel, e junto com o sonho, a interpretação. E aí o que aconteceu? Daniel voltou à presença de Nabucodonosor e revelou o sonho, e junto com ele a sua interpretação. Então, qual foi esse sonho de Nabucodonosor? Ele sonhou com uma estátua muito grande, certo? Ele sonhou com essa estátua, com a grande estátua. A sua cabeça era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e de barro e a estralhaçou. Então foi justamente emusado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Depois de descrever o que o rei havia sonhado, Daniel contou sua interpretação. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro. O ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e do hastelos em parte de barro,
de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Por uma parte, o reino está forte, e por outra, será frágil. Quando aos que viste do ferro misturado com barro, mistos-se-ão mediante casamento, mas nos dias deste rei, o Deus do céu suscitará de um reino que não será jamais destruído. Este reino passará a outro povo, esmuciará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo durará para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmoaçou o ferro e o bronze, e o barro, a prata e o ouro. Gente, o que é que a gente entende desse sonho? A cabeça, como foi dito por Daniel, era o rei Nabucodonosor, era a Babilônia, certo? E os outros reinos eram o que dividia outros reinados de outros reinos. Então, o dele era o maior. O reino da Babilônia era o maior, era o cabeça de todas as outras nações. Então, a Babilônia estava em primeiro lugar. E a pedra? Quem é a pedra que veio do céu e destruiu o alicerce, que eram as pernas, os pés? Essa pedra, gente, é Jesus, certo? Aqui está falando de Jesus, essa pedra é Jesus. Então, essa pedra veio e destruiu toda a estátua. O que é isso? Ele veio para destruir todo o império da Babilônia. Tudo aquilo que ela de ruim que a Babilônia tinha, Jesus veio para destruir. E essa Babilônia é quem, gente? É o mundo. É o pecado. Então, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir o pecado de vez, a morte eterna. Ele veio para isso, para destruir todos os planos do diabo. Então, o que Daniel teve, o sonho que Nabucodonosor teve, a interpretação que Daniel teve, estava sendo relatado através de Jesus. E quando ele fala que o reino dele durará para sempre, é isso, gente. O reino de Jesus durará para sempre. Para sempre, será eterno. O reino da Babilônia não será eterno. Será passageiro. Mas o reino de Deus será eterno. É isso que o sonho de Nabucodonosor queria dizer. A estátua, que representa, vamos supor, o mundo, será destruído por Jesus. Foi destruído e voltará a ser destruído quando ele voltar. E ali, depois disso, ele reinará para sempre. Isso, gente, é os fins dos tempos. Quando Jesus voltar, ele vai destruir toda a obra do diabo, desfazer de tudo. O diabo vai ser preso junto com seus anjos e todos aqueles que servirão a ele vão ser lançados no fogo, né? Para sempre no inferno. Enquanto o reino de Deus se virá sobre a humanidade e reinará para sempre. É o que diz lá em Apocalipse, certo? Então, essa visão de Daniel é do futuro. Era aquilo que viria e que virá, certo, gente? Então, gente, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares suave de perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei Nabucodonosor tomou Daniel muito grande perante o reino, lhe deu muitos presentes e lhe tornou governador. A pedido de Daniel nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da Babilônia. Gente, é lindo ver isso, sabe por quê? Porque Daniel não se esqueceu dos seus amigos, daqueles que estiveram com ele durante a caminhada. Quando o rei exaltou Daniel, muitas vezes a gente pode imaginar que as pessoas façam isso. Quando é exaltado, quando se torna grande em alguma coisa, acaba esquecendo daqueles que os ajudaram.
a se tornar quem eles é. Então Daniel não se esqueceu dos seus amigos. Por mais que ele se tornasse governador de Nabucodonosor, seu braço direito, ele não se esqueceu dos seus amigos. Porque os seus amigos o ajudaram a chegar onde ele chegou. E nós não devemos nos esquecer. Por mais que Deus nos coloque em lugar de destaque, não podemos nos esquecer daqueles que nos ajudaram a chegar lá. Certo? Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tá bom? Que eu vou. Porque isso era bom, né? Eu botar numa lousa e explicar parte por parte da estátua para vocês poderem entender. Mas eu acho que eu tentei explicar da melhor maneira possível aqui para vocês. Então, gente, a aula de hoje diz o quê? Que não devemos jamais nos envolver e nos contaminar com o mundo. Certo? Jamais. E um dia Deus virá, Jesus voltará e ele vai destruir todas as obras do diabo. Toda a humanidade ele vai destruir. Tudo aquilo de ruim ele vai destruir. Vai colocar Satanás no seu devido lugar, junto com os seus demônios e junto com aqueles que o serviram. Que pode ser qualquer pessoa, gente, da humanidade. E muitas pessoas vão junto com ele. Por quê? Porque não quiseram dar ouvidos à palavra do Senhor. Então, que possamos dar ouvido e crédito à palavra do Senhor e seguir aquilo que a gente aprendeu. Porque não adianta, gente, só ouvir a palavra se a gente não praticar. Não adianta. Não adianta eu saber que o diabo é o pai da mentira se eu continuo mentindo. Não adianta. Infelizmente, nós temos que ouvir e praticar. Se eu sei que o pai da mentira é o diabo, eu não devo mentir. É assim que eu pratico aquilo que eu aprendo, tá certo? Então, que possamos, né, ser crentes a cada dia mais, servir ao Senhor cada dia mais e dar crédito à sua palavra e seguir, colocar no nosso dia a dia aquilo que aprendemos com o Senhor, tá bom? Então, um beijo, boa noite e a paz do Senhor.